Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? E eu espero que sim. Você, você mesmo que está me assistindo, você que por algum motivo se afastou da presença do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor. Você, lembre-se, você, é para você essa mensagem, para você que afastou da presença do Senhor. Ele diz para você nessa manhã: você se afastou, mas eu não desisto de você. Eu não permito que você fique longe da minha presença. E o Senhor diz para você nessa manhã, lá em Apocalipse 2: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu e arrependa-te e volte. O Senhor está dizendo para você: volte para a minha presença, volte a crer em mim, volte a confiar em mim. Mas você, com o coração endurecido, com vontade de conhecer o mundo, de viver a sua vida, curtir a tua juventude, você ainda diz: eu ainda creio em Deus, eu ainda amo a Deus, eu ainda sou o mesmo de antes. Só não estou em uma igreja, só não preciso de uma igreja para estar na presença do Senhor. Automaticamente as orações começam a ficar poucas, pequenas. Em alguns casos já nem existem mais. A Bíblia ficou de enfeite no canto da casa. Você já nem consegue mais concentrar em ler a palavra de Deus. Você já não tem desejo mais em ler a palavra de Deus. Aquela presença que você sentia quando você orava, quando você lia, quando você louvava, aquela presença viva do Senhor. Você não sente mais, está distante, está fria, esquecida. E o mais difícil ainda é que você ainda continua dizendo que é o mesmo, que você tem fé. O problema não é ter fé. O problema é a falta de intimidade, é a falta de proximidade, é a falta do desejo de estar com o Senhor. A intimidade com Deus, ela não pode ser perdida. Mas quando nós nos afastamos da presença dela, aos poucos vai se perdendo aquela intimidade, aquele desejo, aquela intimidade, aquele momento de oração não tem mais. Tudo começa a ser escasso. Os motivos: cansaço, distração, preguiça, rotina, prioridades. Não tenho mais vontade de passar tempo na presença do Senhor. Não é necessário passar tanto tempo na presença do Senhor. Aí quando você menos perceber, você já se esfriou, já se distanciou dos caminhos do Senhor. Jesus não pede para você senti-lo de novo. Jesus diz para você se arrepender e voltar. Para você se arrepender e voltar. Mas ele fala para você não voltar por emoção, mas sim por uma decisão, uma necessidade que você tem de estar na presença de Deus. Você tem que querer, desejar voltar. Você tem que querer de novo estar na presença de Deus. Volte a ler a Bíblia, mesmo que você leia e não faz sentido nenhum, mesmo sem ter vontade. Volte a orar, mesmo que você não tenha palavras bonitas, mesmo que você não tenha desejo de dobrar o seu joelho. Ore sentado, ore orando, andando. Ore, não pare de orar. Separe os minutinhos para você falar com Deus, para você estar na presença de Deus. Você não esfriou de repente. E também não vai acender novamente essa chama que você tinha de uma hora para outra. Tudo é com o tempo. Assim como o tempo foi te esfriando, fazendo você se distanciar e com o tempo sair da presença de Deus, é o tempo também que irá fazer você voltar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Volte a orar, volte a ler a Bíblia,
Volte para a presença do Senhor, volte a fazer visitas na igreja e quando você menos perceber, você já está firme novamente, você já está presente na igreja, você já está lendo a palavra de Deus com vontade, você está orando para buscar por mais intimidade, mais presença do Senhor, você está louvando, você está sentindo novamente a presença de Deus. E se você não consegue fazer isso, peça ajuda ao Senhor, diga para Ele, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que eu me distanciei da Tua presença, eu sei que eu me afastei de Ti, que eu abandonei os Teus caminhos, mas me ajude a voltar a acreditar em Ti, a voltar a confiar em Ti. Faça de novo renascer aquela fome pela Tua presença, aquele desejo, aquele anseio de estar na Tua presença. Faça, Senhor, voltar aquela constância dentro de mim, de querer passar tempo contigo, de querer conversar contigo, de querer louvar, adorar, exaltar a tua palavra. Acenda em mim de novo, Senhor, o desejo da tua presença. Quando nós oramos crendo, com fé, com o coração quebrantado, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde às nossas orações e o Senhor se alegra porque não foi Ele que distanciou de você. Foi você que saiu da presença dele. E mesmo quando você estava longe, o Senhor estava te olhando. E aquela vozinha que às vezes você ouvia no seu interior, não faça isso, não vai para essa direção, não é assim. Cuidado, olhe, reflita, pensa novamente se vale a pena. Isso era o Espírito Santo de Deus te orientando, te dando direção. E na maioria das vezes você não conseguiu ouvir, já não estava mais ouvindo o Espírito Santo, mas o Senhor ainda estava ali contigo, te orientando, te dando direção, porque Ele te ama. Você é precioso para Ele, você é preciosa para Ele. Volte para a presença do Senhor Jesus. Peça ajuda. Busque uma igreja onde verdadeiramente a palavra do Senhor é pregada, onde a Bíblia é vivida. Procure alguém que você tenha confiança. Peça para que ore com você. Peça que te ajude a levantar novamente, pois ainda existem homens e mulheres de Deus que temem a Deus e que ainda amam o próximo e que são os verdadeiros pescadores de homens. Não foi assim que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Eis que agora farei de vocês pescadores de homens. E os pescadores agora dessa geração somos nós, que estamos aqui através desse vídeo, ou em uma igreja, ou na rua, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, levando as pessoas a voltar, a se arrepender dos seus pecados, voltar para a presença do Senhor Jesus. E deixa eu te falar uma coisa maravilhosa. Ainda há esperança para a sua vida, ainda há tempo para a sua vida. E Deus te preparou esse dia maravilhoso para que você volte para a presença dEle, para que você volte a adorar, volte a buscar, volte a louvar, volte a se render na presença dEle. Volte para Jesus hoje, não espere o amanhã, pois o amanhã pode ser tarde demais. E o hoje é tudo o que nós temos. Volte para Jesus hoje, deixe Ele cuidar de você, deixe Ele te libertar dessa vida doida que você transformou a sua vida. A paz, a esperança, o amor, a prosperidade que você quer, a família que você deseja. O Senhor tem tudo isso para você, você não precisa buscar lá no mundo. Você não precisa se entupir de droga para ser feliz, pois o Senhor Jesus é a nossa felicidade, é a paz que nós precisamos para vencer toda a turbulência da vida. Volte para Jesus hoje e você vai ver como a sua vida será transformada. Sabe por quê? O Senhor Jesus, Ele ainda te ama e Ele ainda quer cuidar de você. Volte para Jesus hoje. Bom dia.